da série de entrevistas com os líderes do Senado Federal aqui no Salão Nobre, nós recebemos o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, líder do DEM. Seja bem-vindo, senador. Obrigado e as suas ordens. É um prazer participar dessa série de entrevistas onde os líderes são ouvidos. Senador, o papel de um líder de um partido que é oposição ao governo, que é nitidamente uma minoria aqui no Senado Federal. Como é que tem sido esse trabalho? De estabelecer o contraponto, é um trabalho de consciência. Para começo de conversa, o esforço que o meu partido fez para permanecer oposição. O meu partido já foi maior do que ele é hoje por conta de um ataque de um partido que resolveu cooptar pessoas de diversos partidos e cooptou muitos dos nossos para levar alguns que estavam desejosos de servir ao governo de irem. E nós que tínhamos a consciência democrática de que o papel que nos foi reservado foi o papel de exercer a oposição para fazer o contraponto, o governo existe para governar, a oposição existe para fiscalizar, nós resistimos heroicamente, a duras penas, para manter o partido vivo para exercer a oposição. Eu diria que do nosso partido, a essência ficou e foram aqueles, os menos votados até, foram aqueles que não tinham a consciência programática do Democratas, não tinham a consciência programática do Democratas. Algumas pessoas que estavam no partido... Que foram para o PSD. Isso. Não tinham consciência de que o partido que não ganhou a eleição e, portanto, ele estava na obrigação de exercer a oposição e tinha que ser a oposição e tinha que ficar na oposição. Os que não tinham essa consciência se foram. Os que têm essa consciência, os que acham que está errado o Brasil ter 30 ministérios, um Estado gigante, que o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, isso está errado, que o Brasil investe menos do que 20% do seu PIB, investe 16%, 17%, enquanto a China investe 50% e, portanto, é competitiva. Nós que achamos que isso tudo está errado, que não há investimentos, que o Brasil está ficando um país incompetitivo pela carga de impostos monumental. Os que acham que o governo que tem popularidade deveria já ter feito uma reforma tributária e uma reforma política, porque tem popularidade para fazer essas reformas, os que entendem que é preciso criticar os erros do governo e que não pode haver um Estado único de um pensamento único, nós ficamos no partido, resistimos, o partido tem a respeitabilidade, é um partido que não convive com a improbidade nem com a impunidade e que exerce o papel de fazer o contraponto. O governo governa, comete acertos e comete equívocos, e quando comete equívocos é papel da oposição criticar e até apontar caminhos, como é o nosso caso. Muitas vezes nós votamos com o governo, apoiando as coisas boas, mas na hora de criticar, nós exercemos a democrática responsabilidade e a obrigação de criticar. É concreta a possibilidade de fusão do Democratas com o PSDB, por exemplo? Só se nós não tivéssemos a perspectiva exitosa que nós temos. Ora, nós não temos hoje nenhum prefeito capital, nós temos reais perspectivas. Se hoje não temos nenhum prefeito capital, a próxima eleição é a eleição de prefeitos. Nós temos reais perspectivas, reais condições de fazer o prefeito de Salvador com a Semineto, o prefeito de Recife com o Mendonça Filho, o prefeito de Aracaju com o ex-governador João Alves, que está ponteiro lá na frente das pesquisas como a Semineto em Salvador, o prefeito de Macapá com Davi Alcolumbre, o prefeito de Fortaleza com Moroni Torga, e prefeitos de cidades importantes. Por exemplo, o Espírito Santo tem como capital Vitória. O maior município do Espírito Santo não é Vitória, é Vila Velha. E o candidato que está na frente, na disputa pela prefeitura de Vila Velha, é o deputado Roda de Miranda, filiado a Democratas. Como Democratas são o futuro prefeito de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade da Bahia, como temos grandes chances de fazer o prefeito de Pelotas, de São José dos Piais, de Mossoró e de muitos municípios grandes pelo Brasil afora. Ora, se a nossa perspectiva é de crescimento em relação ao que nós somos hoje, por que você vai pensar em fusão? Você pensa em fusão quando a sua perspectiva é de emagrecimento. Enquanto nossa perspectiva é de crescimento, não há porquê
de sã consciência falar em fusão. Existe sim a intenção de agir parceiramente. Os partidos de oposição, PSDB, Democrata, PPS, são partidos de oposição. Então, fazer alianças preferenciais, sim. Fusão, não. Por uma razão pragmática. Quem está para crescer não pode pensar em se fundir. Fundir para quê? Se as nossas ideias são as nossas ideias, que nem sempre são coincidentes, nem sempre são coincidentes com ideias de outros, com quem se atribui a hipótese da fusão. Não, vamos ficar onde nós estamos, vamos disputar a eleição e vamos crescer na eleição municipal de outubro que se aproxima. Já que estamos falando da eleição municipal, de que forma o senhor acha que a agenda do Congresso Nacional, sobretudo aqui no Senado Federal, será afetada? Temas importantes como, por exemplo, a discussão do novo fundo de participação dos estados, que já foi cobrada pelo Supremo Tribunal Federal, e o royalties do petróleo. Que vai ser afetada é inevitável. Todos os anos de eleição, o ritmo dos trabalhos congressuais diminui. Porque você tem um período eleitoral. Qual é a praia dos políticos? É fazer a eleição. Qual é uma tarefa que lhe compete, que é responsabilidade do político? O senador é líder, o governador é líder. É participar da eleição. Então, normalmente, ao longo de todos esses anos, em ano de eleição, seja de governador, de senador, deputado, vereador, prefeito, deputado estadual, ano de eleição é um ano de comprometimento dos trabalhos legislativos. Agora, muito mais comprometimento aos trabalhos do legislativo é determinada pela tonelagem, pela avalanche de medidas provisórias que o Poder Executivo impõe ao Legislativo. Nós só quase votamos medidas provisórias que, além de serem em número exagerado, ainda obstruem a pauta e prejudicam o andamento dos projetos de lei da iniciativa de deputados, senadores ou da iniciativa popular. Então, esse ano nós temos um problema, eleição, e alguns temas podem vir a ser sacrificados. Mas, por exemplo, distribuição de royalties de petróleo, que o Senado já votou, critérios novos de redistribuição do fundo de participação. Muito mais do que a questão da eleição municipal, quem vai atropelar ou comer tempo do debate do Congresso para esse tipo de assunto, que é importantíssimo, são as medidas provisórias que toda semana, todos os meses obstruem a pauta e obrigam o Congresso a, durante muitas sessões, ser obrigado a ficar imobilizado por conta do excesso de medidas provisórias que o governo insiste em mandar para a Câmara e para o Senado. Mas que medida pode ser tomada, já que o Supremo recentemente se manifestou? Aquilo que está feito já. O projeto que o Senado já mandou para a Câmara e que está lá paradinho na Câmara, ele tem que ser apreciado e ser aprovado. Se, por exemplo, fosse aprovado um dispositivo, um único, para que a medida provisória adquirisse eficácia, para que ela entrasse em eficácia, que ela começasse a produzir efeito, fosse necessário que as comissões de Constituição e Justiça da Câmara ou do Senado, as comissões, votassem a sua admissibilidade e a sua constitucionalidade, independente da tramitação, esse primeiro filtro, as comissões de Constituição e Justiça na Câmara ou no Senado, por onde ela entrasse, teria o direito de barrar se ela não fosse urgente, nem relevante, nem constitucional. Eu duvido que o governo não reduzisse a 10% a quantidade de medidas provisórias que manda, porque ia mandar um mundo de medida provisória que, pelo fato de não ser nem urgente, nem relevante, nem constitucional, ia ficar filtrada logo na largada, então não valeria a pena o desgaste do governo, que tem maioria aqui, ver uma matéria claramente não urgente ser rejeitada logo no primeiro filtro da Comissão de Constituição e Justiça. Mas não é assim. As medidas provisórias chegam e tem uma tramitação normal e tem vigência imediata. O que nós estamos querendo é que a vigência, uma proposta de medida provisória só entra em vigor depois da Comissão de Constituição e Justiça, esse caráter de urgente, relevante e constitucional. Aí sim, depois disso é que ela entraria em vigor. Mas não é assim. Emite e entra em vigor imediatamente. Então, por isso é que você tem uma tonelada de medidas provisórias todos os meses, todos os anos. E nós temos um projeto já aprovado no Senado, tramitando na Câmara,
limitando os poderes da medida provisória, o que automaticamente diminui o poder de legislar do Poder Executivo, que é quem está legislando é o Poder Executivo, e devolve ao Congresso, Câmara e Senado o seu legítimo direito de legislar, de promover o debate para aprovar ou rejeitar leis. Numa recente entrevista que fizemos com o ex-senador Bernardo Cabral, relator da Constituinte, ele mencionava a seguinte afirmativa, fazia a seguinte afirmativa, que no regime presidencialista, medida provisória é um instrumento quase que ditatorial. O senhor concorda com isso? Concordo completamente. O instrumento da medida provisória é um instrumento muito próprio do regime parlamentarista. Como a Constituição de 88 quase foi por um voto a diferença, quase vota o regime parlamentarista, sobreviveu à medida provisória, que na verdade não é instrumento, não é diploma legislativo próprio do regime que não parlamentarista, de amplo entendimento e de amplo consenso. No regime presidencialista, a medida provisória é uma espécie de tutela do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo. É um erro decorrente da Constituinte de 88.